surgiu outra poderosa religião, a do deus dos soldados, um salvador chamado Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, os seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 depois de Cristo, depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. No ano 312 depois de Cristo, o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. No concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo, Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia, com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 depois de Cristo. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis,
Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a refeição sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no Império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos, agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conheceu.